Bom dia, meus irmãos e irmãs. Eu saúdo a você que nos assiste com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como diz nosso irmão Silas, estamos dando início a mais um culto aqui na Igreja Batista Nova Vida, em São Caetano do Sul. E eu convido você que nos assiste pela primeira ou segunda vez, estar adicionando nas nossas redes sociais, para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos cultos regulares, dos nossos estudos bíblicos, de tudo que vem acontecendo em nossa igreja. E, infelizmente, nós não estamos de portas abertas ainda aos membros, ao público, mas estamos aqui fazendo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus, pregando a palavra de Deus. E eu convido a você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, continuar conosco até o final deste culto. Nossa igreja é uma igreja onde existem vários ministérios, e os nossos ministérios estão sempre ativos, mesmo nesse momento de pandemia. E estamos também com o nosso ministério de casais, os ministérios da EBD, Escola Bíblica Dominical, mas existe um ministério que está ativamente trabalhando nesse momento. É o Ministério da Ação Social, através da nossa irmã Sônia Germano, que ela é responsável por esse ministério. E não somente ela, todas aquelas pessoas envolvidas nesse ministério. E nesses períodos de isolamento, o nosso ministério já ajudou muitas pessoas, já ajudou muitas famílias, não somente aqui da igreja, outras pessoas que necessitam de ajuda também, e outras entidades, outros locais onde estão necessitando, através de cestas básicas, através de cobertores, e a sua doação está servindo para isso. Então, meu irmão e minha irmã, se você se sentir no coração de fazer uma doação, de ajudar essa doação, esse ministério, que você esteja, ao fazer a doação, esteja discriminando, de alguma forma, ou através do WhatsApp da Sônia Germano, provavelmente o telefone dela estará aparecendo no vídeo, para nós sabermos para onde estará sendo destinado esta verba. Eu também quero dar um recado do Ministério de Ação Social, que no dia 10/7 nós teremos aqui um drive tour, a Noite do Caldo Verde. Tá? Então, será um valor simbólico, um valor de R$20. Você tem direito a um pote de 1 litro de caldo verde. Tá? Ele será servido também com pão. E você estará fazendo essa compra, você estará depositando na conta da igreja esse valor. Esse valor será totalmente destinado a este ministério. E no dia, você estará passando aqui a partir das 5 horas, no dia 10, retirando este caldo verde e degustando em sua casa. Eu sou meio suspeito em falar do caldo verde, eu como gosto de cozinhar, tá? Mas esse caldo verde, essas pessoas que preparam o caldo verde, que elaboram esse caldo, nós tivemos a oportunidade de um tempo atrás tomar aqui na igreja essas sopas, são muito bem preparadas, são muito saborosas. Então eu convido você a estar saboreando essa sopa, esse caldo verde, e ajudando também o ministério da nossa igreja. Eu quero compartilhar com o irmão uma passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 22. Estive lendo a palavra de Deus essa semana e isto me tocou ao coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-se de toda forma de mal. Meu irmão e minha irmã, Paulo, quando ele escreve esta carta aos Tessalonicenses aqui, ele
quis dizer que devemos sempre estar nos regozijando em Deus, nos alegrando em Deus. Não devemos ser como o povo de Israel, quando fugiu do Egito, nos momentos de alegria, se gloriavam, no momento de desespero, procuravam a Deus. Nós devemos estar sempre nos regozijando com Deus. Nesses versículos, se nós olharmos lá, no versículo 16, ele diz assim, que devemos sempre estar alegres. No versículo 17, ele diz que devemos orar continuamente. No versículo 19, ele diz que não devemos apagar o espírito. E, por último, devemos, lá no versículo 22, nos abster, nos afastar de toda forma que o mal nos procura. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos estar sempre nos alegrando, sempre, em qualquer circunstâncias, boas ou ruins, devemos nos alegrar em Cristo Jesus. Devemos estar, como eu disse, sempre em oração. Não existe um momento, um horário que você deva orar. Cada um tem aquele momento, mas devemos estar sempre orando e agradecendo a Deus. E não devemos deixar que o Espírito de Deus se apague em nosso coração. E como devemos fazer isso? Devemos estar sempre lendo a palavra de Deus, sempre procurando Deus continuamente, para que este Espírito continue a queimar em nossos corações. E devemos estar sempre nos afastando do mal. Sempre devemos nos afastar do mal. E nos afastamos do mal quando seguimos a Cristo Jesus. E por último eu quero deixar um último versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7, que diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Deus esteja abençoando esta palavra, que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero convidar agora a irmã Larissa. A irmã Larissa, ela estará orando pelos aniversariantes da nossa igreja, ela estará orando pelos enfermos, ela estará orando também pelas pessoas enlutadas. Nesta semana, nós tivemos uma perda. O irmão Décio, pai da irmã Silvia Maria, ele sofreu uma queda e veio a falecer. Então, que a irmã Larissa esteja orando pela esta família e por todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por todas aquelas pessoas que estão sentindo algum temor no coração, mas também pelas pessoas que estão agradecendo por tudo que Deus tem feito na vida de cada um. Então eu convido a irmã Larissa a estar orando e logo em seguida teremos um louvor e o pastor Silvio estará trazendo uma palavra. Deus abençoe a sua semana. Bom dia a todos, graça e paz. Gostaria de orar então. Senhor Deus, nosso Pai, amado Pai, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui em Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, Tu és digno de louvor, Pai. Senhor, é maravilhoso, Jesus. Queremos Te pedir, Pai, por aqueles que perderam entes queridos recentemente, Pai. Consola estes corações, Pai. Dá a Tua graça, dá o Teu consolo. Pedimos também por aqueles que estão enfermos, Jesus. Ó Senhor, dá cura a eles, Pai, para que eles possam Te louvar, continuar Te louvando, Pai, porque Tu és maravilhoso, Jesus. Pedimos também por aqueles que estão fazendo aniversário, Jesus, que eles possam agradecer por mais um ano de vida, Jesus. A Tua palavra nos diz que devemos pedir para que o Senhor nos ajude a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios.
Então eu te peço, Pai, dá sabedoria a todos nós. Ó Senhor, para que possamos te louvar, continuar a bendizer o teu nome, Senhor. Abençoa todos que estão nos assistindo agora, Pai. Dá-nos força, aqueles que estão ansiosos por conta da quarentena, Pai. Só Tu conheces o coração de cada um, na particularidade deles. Então eu te peço, Pai, traz um bálsamo a essas almas, Pai, para que possamos agradecer a Ti mais e mais por estarmos vivos, por estarmos com a Tua graça, Pai, pois ela é o que nos basta, Jesus. Te agradecemos, dá-nos um bom domingo. Na graça de Deus te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família, no coração de cada um, nesta manhã de domingo. Antes de cantar um hino, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9, que diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas semeaduras. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus depósitos transbordarão. Nós vamos louvar a Deus, depois vamos estar orando também e abençoando cada vida que tem abençoado esse ministério, que tem orado, que tem contribuído e que tem participado nessa igreja, para a glória do nome do Senhor. Essa igreja Batista Nova Vida, e Deus tem cada dia renovado as nossas forças, a nossa fé através da oração. Vamos louvar a Deus com esse hino, Pastor Divino. Graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos, Senhor, em oração, em louvor, em gratidão diante de Ti, Senhor, diante da Tua graça, diante das Tuas misericórdias renovadas nesse dia, Senhor, diante do Teu poder. Nós pedimos agora e oramos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando os pastores, o pastor Kenji, abençoando, Senhor, cada departamento.
Senhor, que cada dia mais nós venhamos nos apresentar diante de Ti, engrandecendo e exaltando o Teu nome e glorificando a Ti, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós nos alegramos. Obrigado por tudo, continua conosco, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Vamos nessa hora mais uma vez louvar e entoar louvores ao Senhor. Vamos exaltá-lo. Ele tem sido fiel. Ele continua bom. E a verdade vai sempre reinar. Conosco, comigo, Silas, com Larissa, vamos louvar. Sempre
Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos nesta manhã prestando culto ao Senhor. Como você pôde perceber, nós ainda não retomamos os nossos cultos presenciais, embora já haja uma instrução normativa da nossa prefeitura para que possamos retomá-los com restrições e com todas as recomendações das autoridades municipais e da Organização Mundial de Saúde. Nós não fizemos ainda porque temos que fazer uma série de adaptações, temos que ter algum investimento aqui. Nós também não estamos com pressa, não é? Então, nós estamos cuidando de cada detalhe para que até a tempo certo nós possamos estar juntos novamente, apesar das restrições que estão sendo colocadas. Também por conta disso, a ceia do domingo que vem, mês de julho, nós estaremos celebrando da forma como nós o fizemos em maio, em junho. Estaremos aqui transmitindo ao vivo a ceia e você vai poder participar dessa ceia aí na sua casa. Então você já prepare o seu suco de uva, já prepare o seu pão para que no domingo que vem, pela manhã, e o culto será retransmitido à noite, às 18h30, você possa participar da nossa ceia, mesmo que à distância. Nesta manhã eu quero dividir com você o que Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta aos Hebreus. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 9 da carta aos Hebreus e pudéssemos pensar juntos um pouco a respeito deste texto. Na minha versão está assim: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo,
onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Até aqui. Quero falar um pouco sobre a adoração que era feita no tabernáculo terreno que Deus mandou Moisés erigir no meio do deserto, e sua aplicação para os dias de hoje, o que isso tem a ver conosco hoje. A Arca da Aliança, essa arca que era uma caixa forrada de ouro, né, de madeira, de acácia, e era forrada de ouro, sua construção nós encontramos no livro de Êxodo. Especificamente, a arca foi construída segundo as medidas que Deus dera a Moisés em Êxodo capítulo 25. E o que representava a arca? A arca representava a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. Era a prova visível de que ele estava ali, junto do seu povo, que vai ao encontro do nome que foi dado a Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus tabernaculando ou morando conosco. A arca ficava no lugar mais secreto do tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda que era dividida em duas partes. A primeira parte era o lugar santo, onde se encontravam ali a mesa dos pães da proposição. Se você entrasse de frente, né, para dentro da tenda, à direita você encontraria a mesa dos pães da proposição, que eram os 12 pães, um para cada tribo. À sua esquerda estaria o candelabro, que representava Israel como a luz do mundo, e à sua frente você teria, então, o altar de incenso, onde Zacarias, o pai de João Batista, teve aquela visão do anjo Gabriel, né? Depois do altar de incenso, você tinha uma cortina, o véu, que separava, então, aquele lugar, a tenda, do lugar chamado mais santo, o Santo dos Santos, que era segundo o compartimento secreto, onde somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez ao ano. E ali estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, portanto, era essa caixa, vamos assim dizer, totalmente folheada a ouro, né? E na sua tampa você tinha duas imagens, duas representações dos querubins, dos anjos da glória, né, os querubins, cujas asas estavam apontadas para o centro da tampa. E sobre essa tampa da arca, o sumo sacerdote, então, vinha uma vez ao ano, aspergia o sangue do sacrifício sobre essa tampa, que é chamada de propiciatório, e ali, então, ele expiava os pecados da nação e também os seus próprios pecados. No interior da arca, veja que interessante, era uma caixa. Então, você, se levantasse a tampa da arca, você encontraria ali 3 objetos. Segundo o autor da Carta aos Hebreus, eram os seguintes: você encontraria ali, em primeiro lugar, o vaso de ouro contendo o maná. Este vaso de ouro contendo o maná, não sei se você se lembra da história do Antigo Testamento, mas lá em Êxodo, o povo andava pelo meio do deserto. Deserto não tem recurso, não tem pão, não tem nada, é deserto. E Deus sustentou aquele povo diariamente durante 40 anos. Eles nunca passaram fome no meio do deserto. Durante 40 anos, ele os sustentou com esse pão, que era uma semente que descia dos céus, que foi batizada de pão do céu. Então, Moisés, quando começou a cair o maná, né, ele deu as recomendações para que o povo pudesse recolher o maná, menos no sábado, né? No dia anterior ao sábado, eles podiam recolher um pouco mais, e aí, então, no sábado, ninguém recolheria, porque o sábado era o dia do Senhor.
Pois bem, essa semente, esse pão do céu era transformado em farinha e aí eles o consumiam. Isso eles conseguiram fazer durante 40 anos. Tá? Mas uma porção nunca apodreceu. Essa porção recolhida e ordenada por Deus foi colocada dentro de um vaso, esse vaso de ouro, e essa porção nunca apodreceu. Estava ali no interior da arca, e era uma mensagem para todo o povo. Era para que eles se lembrassem de que eles dependiam de Deus e que Deus sustentou o povo todos aqueles dias com esse pão do céu. Então, aquele vaso, né, de maná dentro da arca trazia esta lembrança: eu sustentei vocês, nunca se esqueçam disso. É muito interessante isso, porque você vai encontrar esse relato no livro do Êxodo, né, capítulo 16, versículos 31, 35, você vai encontrar, portanto, essa verdade que ocorreu com o povo de Israel. Eles nunca passaram fome. Deus foi o seu pão. Ele deu o seu pão durante todos os dias da peregrinação pelo deserto. E quando Jesus, que é enviado pelo Pai, venha ao nosso mundo, ele se apresenta como o pão da vida. E lá em João capítulo 6, os versículos 30 e seguintes, né, os judeus queriam que Jesus pudesse provar que ele era alguém especial. Então eles perguntaram, versículo 30, capítulo 6, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Prezado irmão, prezada irmã, meu amigo, minha amiga, está claro aqui que aquilo que aconteceu no deserto, no Antigo Testamento, tinha agora um novo cumprimento em Cristo Jesus. O pão que desceu do céu durante 40 anos e sustentou aquele povo, ensinou aquele povo que era depender de Deus. Agora, Jesus, o pão da vida, veio a nós para nos sustentar, não mediante um alimento material, mas muito mais importante, e é tão importante que ele designou esse pão, sendo ele mesmo, como o pão da vida. Aquele pão que nos sustenta, que nos mantém em pé, é o próprio Senhor Jesus. E ele mesmo vai dizer aqui, como você viu, aquele que vem a mim nunca terá fome. Nunca teremos fome nem sede, porque ele é o pão da vida. Se o vaso de ouro com maná, que estava inserido no interior da Arca da Aliança, fazia o povo lembrar que Deus os havia sustentado, Jesus nos faz lembrar que ele é quem nos dá vida e a verdadeira vida. Em João capítulo 10, versículo 10, você lê que ele veio para dar vida e vida em abundância. O segundo elemento que se encontrava na Arca da Aliança é a vara de Arão que floresceu. Bem, o que aconteceu para que aquela ferramenta, vamos assim dizer, daquele irmão de Moisés, que foi designado como sumo sacerdote, por que aquela ferramenta estava dentro da arca do Senhor? A história está em Números capítulo 17. Se você depois der uma lida, você vai perceber que ali o povo havia se revoltado
questionando a liderança de Moisés, tanto a liderança de Moisés como de Arão. Quem é que colocou vocês na nossa frente? Né? Quem é que, por que não pode ser da nossa escolha? Né? Da maioria, vamos escolher aqui os nossos líderes. Então Moisés orou ao Senhor, e o Senhor então falou, olha, pegue os 12 líderes de Israel, cada um com a sua vara, né? E tragam na minha presença. Aquela vara que no dia seguinte florescer, ok? A vara é aquela ferramenta do pastor, né? Eles deveriam colocar diante da presença do Senhor, não poderiam aguar, preparar, nada, é a vara. Né? Então, as 12 varas, coloque as 12 varas ali. Aquela que florescer da noite para o dia, indicará quem é o meu líder, aquele que eu escolhi. Beleza, todo mundo concordou, porque seria um milagre. Né? E aí colocaram as 12 varas na presença do Senhor, e no dia seguinte, adivinhe, a vara de Arão havia florescido. E eles, os rebeldes, ficaram atemorizados, a tal ponto que eles achavam que eles iam morrer. Mas Deus disse, este é aquele que eu escolhi, e é esse que vai ficar. Então Arão se tornou o sumo sacerdote escolhido por Deus, e todos seus filhos faziam parte dessa classe. Então, a partir de Arão, todo o sumo sacerdote tinha que ser seu descendente. Mas o que era mais importante, se o vaso com maná lembrava o povo que Deus havia sustentado o povo durante a peregrinação, a vara de Arão, dentro da arca, lembrava a Israel quem é que conduzia a história de Israel pelo deserto. Percebem? Porque a vara é a vara do pastor. Então, a vara dentro da arca indicava quem é que conduzia o povo, quem é que liderava o povo. Ao abrir a tampa, então, ao levantar a tampa, então, aqueles que se deparassem com a vara de Arão entenderiam que é o Senhor quem está no comando. É o Senhor que governa e conduz a nossa vida. Pois bem, quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, uma relação interessante entre sumo sacerdócio e Jesus. Você sabe, você acabou de me ouvir dizer que o sumo sacerdote só podia ser da família de Arão. E Arão era da tribo de Levi. E aqui, na carta aos Hebreus, o autor diz que Jesus é superior a tudo. É superior aos anjos, é superior à lei, é superior ao sumo sacerdócio, ele é superior a tudo. E aqui ele vai dizer, o autor da carta aos Hebreus, que Jesus é da classe do sumo sacerdócio, diferente de Arão, mas superior a Arão. Ele vai dizer que Jesus é da classe de Melquisedeque, uma figura misteriosa que vai aparecer lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, na história de Abraão. Abraão tem uma grande vitória ali, e ele pega ali os despojos, e aí aparece um sacerdote da cidade de Salém, chamado Melquisedeque, uma figura misteriosa. E, por incrível que pareça, Abraão vai aos pés de Melquisedeque, e deposita aos pés de Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele havia ganho na batalha. E aí, então, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 17, ele diz, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E por que Melquisedeque faz parte de uma ordem superior à de Arão? Então, pense comigo bem calmamente. Abraão, né, ele é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó e Esaú. Jacó, cujo nome é Israel. Israel é pai das 12 tribos, né, dos 12 patriarcas. Dentre esses 12 patriarcas, você encontra Levi, cujo descendente é Arão. Quando Abraão, portanto, está depositando
os dízimos aos pés de Melquisedeque, no seu ventre, no seu sangue, estava ali também representado o próprio Levi. Então, Levi estava prestando homenagem em Abrão a Melquisedeque. E é por isso que se diz que Jesus é de uma ordem superior à de Arão. É superior porque é da ordem de Melquisedeque, que não tem história, não tem começo nem fim. Ele é da ordem de Melquisedeque. Jesus, portanto, é aquele que nos conduz. Ele é o nosso grande pastor e é também o nosso grande sumo sacerdote, como nós acabamos de concluir. Então, se o vaso com maná lembrava o povo de que Deus de Israel sustentava o povo, sustentou o povo durante os 40 anos, Jesus nos lembra que ele é o nosso pão da vida. Se a vara de Arão que floresceu lembrava o povo quem era o seu pastor, quem era o seu sumo sacerdote, ao olharmos para Jesus, nós sabemos quem é que conduz a nossa vida, quem é o nosso guia, quem é o nosso pastor, quem é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote nos representa diante de Deus e Jesus está à direita do Pai e hoje, com as suas vestes salpicadas com seu sangue precioso, nos representando diante de Deus. Terceiro elemento que nós encontramos lá dentro da Arca da Aliança, tudo isso dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Está em Deuteronômio 10, você pode depois conferir, que Moisés diz que era para colocar lá dentro mesmo, as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, para que o povo sempre se lembrasse da lei de Deus, para que o povo sempre se lembrasse que tinha que cumprir a vontade de Deus. O povo tinha que lembrar do pão que recebeu, tinha que lembrar de quem era o guia, de quem era aquele que conduzia o seu povo, as suas vidas, e tinha que lembrar também, principalmente, da lei de Deus. Para nunca esquecerem isso, dentro da arca. Pois bem, a lei de Deus foi dada a Moisés, para que Moisés pudesse ensinar o povo o quão consagrados eles eram ao Senhor. Nunca deveriam esquecer disso. Eles tinham que ser diferentes de todos os povos ao seu redor. Então, ao abrirem a tampa, ao verem as 2 tábuas, eles tinham que dizer, nós somos diferentes, temos que ser diferentes, porque Deus é santo, nós temos que ser santos também. É interessante que quando Jesus vem, ele não vem para abolir essa lei, ele veio para cumprir essa lei, para cumprir por nós. Porque você sabe muito bem que nós não temos condições de cumprir toda a lei. Então, ele veio para cumprir essa lei por nós e, portanto, ele se torna superior à lei. Você quer um exemplo? A lei do sábado, por exemplo, que os judeus observavam tanto. Jesus vai curar no sábado, ele vai dizer, olha, eu sou o Senhor do sábado. Ele é Senhor da lei. É Ele que vai nos libertar da condenação da lei. Em Hebreus 9, que nós estamos lendo, só para você ter um exemplo da sua superioridade, nos versículos 11 a 15 do próprio capítulo 9, lemos, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, não feito por Moisés, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo onde está a arca, lá no céu, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele é ao mesmo tempo o nosso sumo sacerdote.
é ao mesmo tempo aquele que oferece sacrifício e ao mesmo tempo o sacrifício. Por isso ele é superior à lei, ele é superior aos sacrifícios. E é interessante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que ao ver então as tábuas da lei, o povo precisava se lembrar de quem é Deus. É o Deus que redime, porque foi pela lei que Deus manifestou a sua vontade e esse Deus havia libertado Israel do Egito. Do mesmo modo, pelo seu sacrifício, Jesus nos libertou do Egito do pecado, do Egito do mal, do Egito da escravidão. Jesus, portanto, é o nosso Redentor. Agora, para fechar isso, perceba que esses 3 elementos estavam dentro da arca. E a arca representava o quê? Como eu disse no início, a própria presença de Deus no meio do seu povo. Jesus é o Deus que está conosco, Deus conosco, habita conosco, está tabernaculando conosco. Hoje, a partir de quem? Como Ele está tabernaculando conosco? Como é que Ele está morando conosco? Através do seu Santo Espírito em nossas vidas. Paulo nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Então, há como que uma arca dentro de nós. E dentro dessa arca dentro de nós, há essas 3 lembranças. O vaso de ouro de Maná dentro de nós. Jesus, o pão da vida. A vara que floresceu de Arão está dentro de nós. Como? Sendo Jesus o nosso sumo sacerdote e o nosso grande pastor. Também está dentro de nós aquilo que nós acabamos de colocar, a lei de Deus. Não é mais escrita, conforme nós vimos no Antigo Testamento, não mais escrita em pedras, em tábuas de pedras, mas está escrita no nosso coração. Há uma nova aliança escrita em nós. Portanto, meu amado, minha amada, ao pensarmos nisso, podemos declarar como Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se todas essas bênçãos que estão ali no Antigo Testamento estão conosco pela fé em Cristo Jesus, estão em nós por sermos nós templo do Espírito Santo, por que não pensar que somos, sem dúvida nenhuma, os mais privilegiados seres humanos deste planeta? Deus em nós, Deus em você, a arca dentro do seu coração, e dentro desse seu coração, o pão da vida, o grande sumo sacerdote e o nosso legislador, a nossa lei. Jesus disse o seguinte, e eu quero encerrar com esta palavra. Em João, capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, veja como ele é superior à lei. Nos versículos de número 15, ele diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mandamentos esses que estão dentro do nosso coração. No versículo de número 21, ele repete, quem tem os meus mandamentos, eles obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer uma bênção maior do que essa? As tábuas da lei agora estão escritas no nosso coração. O vaso de maná, o pão da vida, é o próprio Jesus que está no nosso coração. A vara de Arão está dentro do nosso coração, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso pastor. Pense nisso, que privilégio. Como é que você vai enfrentar a vida agora? Lembrando-se dessas bênçãos que estão dentro do seu coração. A você que ainda não se rendeu aos pés de Jesus Cristo, quero fazer esse convite agora.
Renda-se aos pés de Jesus. Abra o seu coração e declare: Senhor Jesus, de agora em diante você é o meu proprietário. Faça da minha vida o que o Senhor quiser, porque o Senhor é o meu dono. Ao fazer isso, meu irmão, minha irmã, essas bênçãos serão destacadas na sua vida interior. Pão da vida, o seu grande pastor e o seu grande rei. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã em que pudemos mais uma vez oferecer o nosso culto ao Senhor. E agora eu te peço em nome de Jesus que a cada dia possa o Senhor nos fazer lembrar, como o Senhor fazia o povo de Israel se lembrar quando olhavam para a arca. Essas 3 riquezas que estão contidas na arca que está nos nossos corações: o pão da vida, o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote e o nosso pastor, e o Senhor como a nossa lei, os seus mandamentos. Queremos obedecer aos seus mandamentos para manifestar o nosso amor por ti, Senhor, e para que o Senhor se revele a nós. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu descanso em ti, tuas promessas
Amém.